Estamos de volta para dar continuidade às soluções dos problemas propostos no capítulo 4 do nosso livro Um Círculo Matemático de Moscou. Nessa aula nós vamos resolver o problema 4.9, que pergunta se é possível colocar grãos de feijão nos quadrados, nas casas de um tabuleiro 8x8, seguindo duas restrições. A primeira restrição é que se eu escolho, depois de colocar lá os grãos de feijão, se eu escolho duas colunas quaisquer, a quantidade de grãos de feijão será a mesma. E se eu escolho duas linhas quaisquer, depois de colocados os grãos, as quantidades sempre serão diferentes, ou seja, as colunas sempre iguais e todas as linhas com quantidades diferentes. O enunciado não deixa claro para a gente se é possível colocar mais de um grão em cada casa. Na verdade, a gente entende, a gente presumiu aqui que a intenção é que não, que você só coloque um grão por casa. Então, é dessa maneira que a gente vai proceder durante todo o problema. Antes de resolver o problema 4.9 propriamente, eu quero propor uma técnica para resolver problemas, que eu já propus antes em outras aulas. A gente pega o nosso problema, diminui o problema, estuda esse problema reduzido para ver se a gente consegue perceber alguma propriedade que nos ajude a resolver o problema original. Então, o que eu vou propor aqui é que a gente pense nesse mesmo problema, mas não num tabuleiro 8x8, e sim num tabuleiro 4x4. O problema nos exige que a soma das quantidades de grãos de feijão em cada coluna seja sempre a mesma. Então, se eu distribuir os grãos aqui sobre o tabuleiro 4x4 e contar os grãos da primeira coluna, eu vou ter uma certa quantidade. Se eu contar os grãos da segunda coluna, eu preciso ter a mesma quantidade. Idem para a terceira e quarta colunas. Eu não sei quanto é essa quantidade x, mas eu estou usando a mesma letra aqui para a gente não esquecer que essas quantidades são iguais. Acontece que quando eu conto todos os grãos de feijão na primeira, na segunda, na terceira e na quarta colunas, o que eu estou fazendo de fato é contar a quantidade total de grãos no tabuleiro. Então, a gente pode afirmar que o total de grãos no tabuleiro é 4x. Na verdade, esse 4x não é muito importante. O que é mais importante aqui é a gente notar que o número total de grãos no tabuleiro é múltiplo de 4. Isso é que vai ser fundamental para a nossa solução. Então, para a gente não esquecer, eu vou fazer uma ressalva aqui, ó. Então, a quantidade total de grãos de feijão no tabuleiro tem que ser um número múltiplo de 4. Essa é a primeira conclusão. Agora a gente vai se concentrar nas linhas do tabuleiro. Ao contrário das colunas, as linhas precisam receber quantidades diferentes umas das outras. Quando eu olho para uma única linha, eu percebo que eu tenho 5 opções de preenchimento. Eu posso preencher a linha com 4 grãos de feijão, com 3, com 2, com 1 e ainda tem uma quinta opção, que é não colocar qualquer grão de feijão naquela linha. Então, eu percebo que eu tenho essas 5 opções para serem distribuídas por essas 4 linhas. Bom, se eu tenho 4 linhas e 5 opções, eu preciso me decidir sobre qual desses números não vai para lá, qual desses números vai ficar de fora. Mas tem um outro detalhe, quando eu somo essas quantidades, a quantidade de grãos de feijão na primeira linha, com a da segunda, com a da terceira e com a quarta, esta soma também é o total de grãos de feijão no tabuleiro. Portanto, esta soma dos números que eu vou colocar aqui também tem que dar um múltiplo de 4.
decidir qual número, qual dessas 5 quantidades vai ficar de fora, de modo que eu tenha a soma dando um múltiplo de 4, é fácil. Basta eu somar os meus 5 números, 4 mais 3, 7, mais 2, 9 e 1, 10, com 0, 10, e perceber que 10 não é múltiplo de 4. Mas, se eu removo o 2, a soma agora vai dar 8. Se você tiver dúvida, depois você pausa o vídeo e percebe que essa é a única possibilidade de exclusão que faz com que os demais somem alguma coisa que seja múltiplo de 8. Então, eu acabo de perceber que, para conseguir atingir o meu objetivo, eu vou ter que deixar o 2 de fora. Então, as quantidades que vão ter que ir para lá, necessariamente serão 0, 1, 3 e 4. Tudo isso que foi feito até agora só mostra para a gente o que eu tenho que fazer para conseguir colocar os grãos de feijão no tabuleiro de acordo com as instruções do problema. Mas isso não garante que eu vou conseguir colocar esses grãos de feijão lá. Então eu ainda preciso mostrar para você que isso é possível. Para fazer isso, a gente vai perceber que, já que eu tirei o número do meio, a metade do 4, esses números que sobraram, eles apresentam uma simetria. 1 com 3 e 4 com 0. Então, eu vou tentar preencher o tabuleiro seguindo exatamente essa simetria. Então, vamos fazer assim. Ó. Nessa linha aqui, eu vou colocar 4 feijões. Na linha lá de cima, pode ser na de baixo, na do meio, enfim, mas só para a gente manter a simetria, na linha lá de cima, eu não vou botar feijão algum. 0. Nessa linha daqui, eu vou colocar 3 feijões. Na linha simétrica, eu vou colocar 1, de modo que não haja sobreposição. Percebe? Se você, por um acaso, escolher colocar os 3 feijões dessa forma que eu estou mostrando agora, a linha que tem um feijão vai ter que ficar assim. Então perceba que todas as linhas apresentam quantidades diferentes e todas as colunas apresentam exatamente 2 unidades. Portanto, é possível fazer isso com o tabuleiro 4x4. Depois de estudar esse problema sobre o tabuleiro 4x4, a gente já conhece a estrutura do problema e já tem capacidade de voltar para o problema sobre o tabuleiro 8x8 e resolver. Então, da mesma forma, as quantidades de grãos de feijão em cada coluna precisam ser rigorosamente as mesmas. E, como eu fiz da outra vez, eu vou representar essas quantidades por x. Isso quer dizer que o total de grãos de feijão no tabuleiro tem que ser 8x. Mas a gente viu que isso não é o importante. O importante é perceber que a soma de grãos de feijão sobre o tabuleiro é, na verdade, o múltiplo de 8. E aí, ao olhar para as linhas, a gente percebe que nós temos para cada linha 9 opções de preenchimento, que vão de 0 até 8. Então, eu vou escrever essas possibilidades aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Mas perceba que eu tenho que distribuir números por essas linhas, mas eu tenho 8 linhas e 9 possibilidades. Então eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso jogar fora um desses números, de modo que os remanescentes deem uma soma que também seja um múltiplo de 8. Bom, aí a técnica é somar tudo, certo? Então eu tenho aqui 8 e 7, 15, com 6, 21, mais 5, 26, e 4, 30, 33, 35, 36. Somado com 0, continua dando 36.
Mas 36 não é um múltiplo de 8. Para eu obter uma soma múltipla de 8, basta que eu jogue fora o 4, porque aí a soma dos remanescentes vai dar 32. E agora, para te mostrar que é possível, eu tenho que fazer essa distribuição sobre o tabuleiro. E, conforme a gente viu lá no tabuleiro 4x4, basta que eu faça essa distribuição usando os simétricos. Então, numa das linhas eu vou colocar 8, na linha simétrica eu vou colocar 0. Na próxima linha eu vou colocar 7, na linha simétrica eu vou colocar 1, de maneira que não haja sobreposição. Depois, eu vou preencher uma linha com 6 e o simétrico do 6 é 2. Vou fazer isso de modo que não haja sobreposição. Essas duas não se sobrepõem a esses 6. Depois, eu coloco 5 grãos e o simétrico é 3, que eu vou colocar de modo que não haja sobreposição. Então, aqui estão as quantidades: 7, 6, 5, 3, 2, 1 e 0. E você percebe que em todas as colunas a soma é sempre a mesma, igual a 4. Portanto, é possível colocar os grãos de feijão sobre esse tabuleiro 8x8, obedecendo a essas duas restrições. Que a soma dos feijões, dos grãos de feijão, numa mesma linha seja sempre diferente, duas linhas quaisquer seja sempre diferente, e em duas colunas quaisquer seja sempre igual. Antes de encerrar essa aula, eu quero sugerir que você refaça esse problema sobre um tabuleiro 7x7. E depois, se você estiver interessado em ver a solução genérica para esse problema, eu convido você a assistir o próximo vídeo. Espero que você tenha gostado. Até o próximo encontro.